Seja bem-vindo a mais um episódio da série Diálogos no Terreiro. No episódio de hoje, conhecimento de terreiro, um terreiro de aprendizagem. Com a gente nesse diálogo, nessa gira, nessa roda de conversa, ele que é pós-graduado em psicologia positiva, pós-graduando em neurociência, eu estou falando do Pai Eugênio de Ogum. Seja bem-vindo, Pai Eugênio. Um chão do diálogo, não posso começar sem pedir a devida bênção. Ao nosso Pai Oxalá, a Deus e aos orixás que assim nos guiam e conduzem. E assim, dou boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para aqueles que são de boa tarde e bom dia para todos que estão, permanecerão, tentarão e são de bom dia. Peço licença para aqueles que por aqui passaram, que aqui estão e aqueles que por aqui irão passar, aos mais velhos, a nossa ancestralidade, aos adultos, aos jovens e às crianças, que tão lindamente doces colorem, correm, vibram, brincam o movimento do nosso viver. É um prazer receber você aqui no terreiro, principalmente para falar de uma coisa que para mim é tão importante, que é a educação no terreiro. Trazer esse conhecimento nosso, essa prática de terreiro, de uma forma mais didática e de uma forma mais clara, principalmente para quem não é do culto. Então é um prazer. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui nessa roda, nessa gira, nesse chão, nessa terra que também é sua terra, e entendendo esse terreiro como esse lugar que é o lugar da natureza, que é o lugar das forças, e que cada força, cada grão que percorre todo esse espaço, cada átomo, ele é puro conhecimento e puro saber. Então eu já começo o papo perguntando a importância desse conhecimento ser transmitido, ser passado. Olha, o que mais me motiva a passar adiante é a manutenção da nossa tradição, né? A Umbanda é uma religião muito nova do ponto de vista da sua organização aqui no Brasil. Porém, ela tem raízes muito antigas e que precisam ser entendidas, respeitadas e passadas adiante para as novas gerações. E a nossa casa nasce já na proposta trazida pelo nosso mentor, né, que é o Caboclo Guaraci, como para ser uma escola de tradição e uma escola para a vida, de forma que o conteúdo aqui, o conhecimento da gira não fique aqui, mas saia daqui para a gestão da vida particular da pessoa, para levar para o seu lar, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, né, para o seu dia a dia. Então, esse conteúdo ele não é para ficar guardado a 7 chaves e ser transmitido só para quem foi iniciado. É uma coisa para ser realmente multiplicada. E, Pai Eugênio, a gente falando de raiz, né, de raízes, e a gente entendendo que é essa raiz que mantém viva essa árvore que é a história, onde na realidade que a gente vive no Brasil, essa árvore ela está sendo cortada há séculos, há décadas. E eu gostaria de que você falasse um pouco, a gente estava aqui nos bastidores, você estava contando histórias da fundação da TULAC e a importância dessas histórias para que a gente continue a viver as comunidades do terreiro, continue a viver a Umbanda. Então, você estava perguntando, eu estava lembrando da vovó, a vovó Catarina. Ela costuma falar assim para a gente, quando terminava o dia pesado de trabalho, né, que o sol se punha, nas senzalas a gente sentava e contava história para os mais novos. Era a forma da gente passar a tradição. Então, se a gente observava no comportamento das crianças alguma coisa que fosse relevante chamar a atenção ou ensinar, era através de uma história, era através de uma lenda, era através da criação de uma lenda, da criação de uma nova história, usando como personagens os antepassados, os orixás, que a gente ensinava. Então, com isso, ela ressalta para a gente a importância da manutenção da tradição através das histórias, né?
A história traz esse conhecimento. Uma coisa é o que você lê, uma coisa é o que você entende quando alguém te explica, e outra coisa é o que você vivencia. Então, quando você vivencia e que você tem uma história para contar, você faz com que o outro se identifique com a história. Hoje em dia se fala muito de storytelling, né? Uma forma de você passar o conteúdo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele gosta de histórias, ele se interessa por histórias, ele quer se conectar com a história, ele se reconhece naquela história. Então, ao contar as histórias do terreiro, ou passar adiante as tradições, a gente faz a manutenção, né, do nosso terreiro. A gente faz a manutenção da nossa religião e principalmente das raízes que estão, né, sustentando a nossa estrutura, nossa religião, nosso dia a dia. E pensando em raízes, e pensando, você bem trouxe a palavra identidade, identificação, a importância de essas pessoas, esses professores, esses educadores, eles também trazer como protagonismo essas histórias de terreiro e também trazer as pessoas de terreiro como protagonistas, como professores, como educadores, para dentro dessa educação sistemática, assistemática. Olha, é fundamental. Eu conheci a Umbanda de uma forma caricata, uma forma de você ver, isso eu estou falando, eu com 15, com 12 anos, né? No cinema, na televisão, é uma religião caricata, uma religião que quando aparecia num filme, numa novela, era normalmente distorcida, né? E isso me levou a ter uma visão da Umbanda completamente diferente do que ela verdadeiramente era, né? Então, aquele que vivencia o terreiro, aquele que é um professor, mas é um professor de Umbanda, um cara que vive a Umbanda, levar isso para a educação, né, comum é importante. Para que o aluno veja, não, é uma pessoa normal, que nem eu, e é um bandista. Não é uma coisa diferente, uma pessoa mística, uma pessoa estranha, não. Me lembrei aqui, eu fui professor durante 28 anos. Dava aula de matemática, por incrível que pareça, que foi a minha primeira formação. E às vezes o aluno, por curiosidade, me perguntava assim, professor, qual é a sua religião? Eu falava assim, eu sou um bandista. Ah, professor, fala sério, qual é a sua religião? Um bandista. Não, sério. Eu falei, gente, eu estou falando sério, eu sou um bandista, eu sou sacerdote umbanda. Aí a pessoa, é mesmo? Mas como é que é? Aí se interessava. Mas primeiro tinha assim, uma dificuldade de aceitar, porque muitas vezes o próprio umbandista, quando perguntado, fala espírita, ou ele fala católico, não é? Porque foi batizado quando era pequeno, e com isso ele não aceita, não assume, e com isso ele não passa adiante e não é reconhecido na sociedade. Então é importante demais que não só a gente reconheça a nossa fé, como a gente leve adiante, principalmente na educação comum, é muito importante. Eu vejo às vezes críticas das pessoas, mas a escola ela é laica. Sim, mas deve-se falar sobre, como falam, né, da história da Igreja Católica, né, fala também da Igreja do Protestantismo, tem que falar do movimento, né, do nascimento do Candomblé, do nascimento da Umbanda no Brasil, e de outros cultos que nasceram em nossas terras que fazem parte da nossa cultura. A gente tem um catimbó riquíssimo, a gente tem outras religiões no Sul e no Nordeste que são parecidas com Umbanda, não é Umbanda, mas que trazem características em comum, que nasceram no nosso solo. A gente tem que levar isso para a escola, a gente tem que levar isso para o público, para as pessoas verem, nossa, que riqueza cultural nós temos. Isso é muito importante mesmo. E pensando assim, nesse contexto da informação, do conhecimento, em defesa dos povos de terreiro, em defesa da Umbanda e de todas as outras religiões de matriz africana, a importância do conhecimento, tanto na defesa quanto na prevenção, pensando nesse contexto de intolerância, de agressão e violência, trazendo também esse comentário de que aquele que de alguma forma prejudica, a gente tem várias histórias, quebra santo, você trouxe uma história de pichar um terreiro, que isso também é uma violência, isso é uma agressão. A importância desse conhecimento, desse aprendizado. Aí eu vou destacar dois pontos.
primeiro, vamos pensar num público geral. E aí eu bato nessa tecla há muitos anos. O trabalho que a gente faz na rede social, o trabalho que a gente faz, divulgação através de palestras, para o público em geral, ele é muito importante. Porque se a pessoa conhece um pouco mais, fica mais difícil dela ser enganada por uma narrativa de que nós cultuamos o diabo, que a gente faz o mal, porque ela já ouviu de alguém que vivencia o terreiro o que verdadeiramente é a Umbanda, o que verdadeiramente é o Candomblé e outras religiões. Então é importante que a gente vá para a rede social e mostre o que nós somos. Isso é um ponto. Porém, a gente tem um outro ponto, que são as pessoas que estão dentro de outras religiões, né, que são induzidas à agressão, porque são religiões muitas vezes que se baseiam no dogma da conversão, ou seja, são religiões de um único caminho. Então, se elas são a salvação, tentar tirar você do caminho da perdição faz parte do processo deles. E isso é muito ruim, né? Mas voltamos para a situação. Se você é uma pessoa que conhece, quando o seu líder religioso começar a falar, não, é isso e aquilo, você já parte de um conhecimento anterior. E eles falam, não é bem assim. Você começa a questionar a fala daquele líder, né, que está tentando te fazer a cabeça contra as religiões de matriz africana. Então, levar o conhecimento da Umbanda a público é muito importante. Eu sou do tempo antigo, eu já estou na Umbanda há mais de 30 anos. Então, eu sou daquele tempo que não se tirava foto, não se filmava, não se fazia nada dentro do terreiro. O que, por um lado, de questão de respeito, é importante. Mas tinha aqueles que não gostavam de ser filmados ou fotografados porque não queriam se associar, né, à religião. Então, já está errado aí. Então, se o seu problema é esse, não é por aí. Segundo, tinha aquela história da entidade, está manifesta, não vai tirar foto porque desrespeita a entidade e tudo mais. Só que, de uns anos para cá, principalmente, né, 2019 para cá, minha cabeça mudou. Se você viaja para um lugar e você ama ir para aquele lugar, você tira fotos e você divulga, olha só a viagem que eu fiz. Se tem uma paisagem bonita, você vai a uma igreja bonita, se você vai a qualquer lugar que você admire, que você acha bonito, você quer fotografar e quer registrar. Por que não no terreiro? Por que não das suas manifestações de fé? Se pode fotografar uma quermesse ou uma missa, por que não pode registrar o terreiro? E eu vejo isso também como uma forma da gente levar para a pessoa que está em casa um pouquinho e a pessoa se sente envolvida. Quando a gente faz uma gira, a gente às vezes filma um pedacinho e coloca, as pessoas, nossa, que linda, me emocionei daqui. Porque emociona mesmo. Então é uma forma da gente tocar aquele coração também. Então de um tempo para cá a gente tem racionalmente usado, né, as mídias para fotografar, para filmar certas partes da gira, não logicamente tudo, mas o que pode, o que deve ser mostrado para justamente a gente fazer, ó, a Umbanda é isso aqui, ó. Umbanda tem beleza, Umbanda tem simplicidade, Umbanda tem momentos de fé. Eu acho isso hoje muito importante, mas foi para mim uma virada de chave. Porque antes eu chegava ali e falava assim, ó, telefone, celular, desligado, acabou. Né? E hoje a gente, não os médios, né, nem assistência, mas tem um médico que às vezes passa, filma, registra, para a gente ter esse registro, para depois a gente fazer uma postagem, fazer uma coisa. Então, esse conteúdo hoje, que está sendo explorado, né, audiovisual, é importante, a gente precisa pegar carona nisso para poder levar um Umbanda, senão a gente vai ficar na idade da pedra. Não é importante essa... E bom você trazer a questão das redes sociais, dessa publicidade, porque eu já estava aqui pensando a importância e como que esse movimento de publicidade do conhecimento, aí pegando a questão de dar publicidade às literaturas existentes dentro das comunidades de terreiro, das religiões de matriz africana, a importância também das histórias, de que isso seja também, eu queria que você falasse um pouco disso, que às vezes a gente está em um determinado ambiente educacional e você fala, ah, eu quero saber um assunto, vamos supor, um assunto sobre dança. Aí você está com vontade de falar sobre a dança no terreiro, o movimento do corpo dentro de um terreiro. E aí a pessoa fala, ih, não tem. Mas como não tem?
onde na realidade não tem a divulgação. Então eu queria que você também trouxesse um pouco disso. É uma coisa que na Umbanda, também de talvez 15 a 20 anos para cá, mudou muito. A gente não tinha literatura de Umbanda. A gente começa a ter uma literatura de Umbanda bem assim, durante alguns anos, 1940, uns livrinhos ali, outro ali. Aí tem o famoso capa prata, capa preta do São Cipriano, um clássico. Mas é um livro voltado para coisas da feitiçaria, dos ebóis, aquelas coisas assim. Uma literatura 333 pontos cantados e riscados. Era muito limitado a isso. Mas começou de acho que isso, uns 15 a 20 anos para cá, a nascer uma literatura própria umbandista, né? Que fala sobre o terreiro, algumas obras psicografadas, algumas outras escritas, né? Organizadas sistematicamente, de conteúdo. Eu vejo um protagonismo muito grande do pessoal de São Paulo, tanto na questão da literatura, quanto na questão do uso da internet, tá? E isso foi uma virada também para a Umbanda. Isso fez com que a Umbanda voltasse a crescer. Porque eu vejo a Umbanda na década de 70, na rádio. A gente tinha Clara Nunes, a gente tinha... Ai, menino, qual é o nome dele? Vinícius, Tom... Vinícius, Tom, aquele... Esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. Cantor Cavaleiro de Aruanda. Esqueci o nome dele. Tem Martim da Vila. Martim da Vila, mas a gente tinha muitas pessoas cantando Umbanda, cantando ponto, gravando coisas que falavam da vida do terreiro. E depois, quando chega na década de 80, isso fecha. Os terreiros voltam pro guardadinho, pro fundo de quintal, para os terreiros de comunidade fechada. Há uma diminuição disso. Né? Enquanto isso, um outro movimento religioso, que eu estou evitando falar, cresce muito, a perseguição começa, o preconceito começa, as pessoas começam a se esconder de novo. Aí quando chega agora em 2000, isso muda. Né? Começa a internet, começa o movimento novamente de levar a cultura. Então, a divulgação das obras, a divulgação de livros é muito importante. Eu estou no final da preparação do primeiro livro que eu estou escrevendo. Né? Baseado numa instrução dada no terreiro pelo Exu. E a partir dessa instrução que ele trouxe, e toda uma reflexão e estudos que eu fiz em paralelo, nasceu para ser uma palestra, se transformou num curso e agora está sendo colocado no papel. Né? Então, essa questão de colocar a sua vivência, colocar as suas histórias no papel é muito importante e divulgar mais ainda. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer Mãe Canambogia. Ela foi uma sacerdotisa aqui do Rio de Janeiro, na região de Sepitiba. E ela praticava Umbanda, mas também o catimbó. Então foi assim, um prazer fazer. Eu fiz uma viagem, a gente foi até São Paulo para participar de um evento, encontro de liderança, e ela me presenteou com um livro dela. Então esse livro, principalmente das pessoas mais antigas, é muito bom. É muito bom você pegar e ler aquelas memórias, ler aquelas histórias, e às vezes você fala, gente, a gente passou pela mesma situação. Gente, olha como é que a sabedoria do preto velho, do caboclo, está contida da mesma forma que a gente ouve no nosso terreiro. Isso é muito bom, e muito importante que a gente coloque isso para frente. E você falou aí de colocar para frente, aí traz essa coisa de abrir mais caminhos, mais possibilidades, e você falou aí no curso. E eu queria que você falasse um pouco também sobre essa metodologia que você traz e também sobre esse caminho que ainda vai sendo aberto para outras visões em termos da educação, a educação dentro da linha da matriz de terreiro, matriz africana, em universidades, em escolas públicas. Então, eu tive a sorte de nascer numa família de educadores. Então, minha irmã é ligada à escola, pedagoga, foi dona de escola. Meu irmão e minha cunhada também, junto com a minha irmã, também tiveram uma outra escola, foi a primeira escola que eles montaram. Então, eu vivi dentro da educação, fui professor há muito tempo. Talvez isso tenha facilitado o processo de criação da nossa escola. Eu até falo, talvez
o Pai Guaraci tem escolhido, falou assim, ali tem um professor que vai saber dar seguimento a isso. Então a nossa casa, ela se organiza em turmas, né, como se fosse uma escola. Então a gente tem uma turma que é a turma para os iniciantes, é que eles estão chegando. Então, durante um ano, a gente tem conteúdos que a gente vai passar ali para eles, tanto práticos quanto teóricos. E a gente senta e conversa, bate papo. Quando a gente começou, era só presencial. Então, eu dava a minha aula, domingo de manhã, né? E depois, quando a pessoa passava por esse primeiro momento de iniciante, ela começava a participar das giras. Aí ela ia aprendendo as funções de terreiro, então era uma outra turma. Então a gente foi organizando classes, onde a cada ano que passa, a pessoa vai tendo novas experiências, mais conhecimento, mais amadurecimento mediúnico, porque a gente não esquece que a Umbanda é uma religião baseada na mediunidade, mesmo que nem todos incorporem. Aqueles que incorporam, eles amadurecem essa incorporação, e aqueles que não incorporam assumem funções ao entorno daquela entidade que precisam ser aprendidas. E aí você vai tendo irmãos mais velhos que vão ensinando para os mais novos, tudo isso dentro de uma organização de turma. Eu sei que tem terreiro que tem uma organização também de funções, mas é uma coisa mais fluida. E aqui a gente fez uma coisa seriada. Por quê? Talvez por causa da necessidade que a gente tem, pelo costume que a gente tem, de vir de uma escola seriada. Então a gente organizou dessa forma. Com o tempo, a gente começou a ver que o tempo de terreiro ele é muito pouco. A gente tem toda a vivência do terreiro, todos os preparativos que uma gira envolve, os trabalhos públicos de atendimento, mas a gente tem também que sentar para conversar e para passar a tradição. Aí eu falei, como é que eu vou solucionar isso, que se o dia só tem 24 horas, o final de semana acaba, né? Foi levar isso para o vídeo, gravar. E a gente começou a ter aulas gravadas. Então, coloquei isso tudo numa plataforma digital e a gente tem, então, hoje, na nossa estrutura, o aluno quando entra, o médium quando entra, ele tem acesso às aulas gravadas, que é a tradição oral, porque sou eu ali falando, é a mãezinha falando, né, passando a tradição adiante, para que ele estude no melhor momento que ele tem em casa. E quando vem para o terreiro, a gente traz mais para o contato, para a troca, para as dúvidas e para a vivência. Então, quando chega no sábado, é aquela coisa, é o dia de experimentar aquilo que você estudou, aquilo que você leu. É hora de você perguntar para o mais velho. Né? Então, essa estrutura que a gente tem hoje, ela foi amadurecendo ao longo dos anos, a gente já está aqui com essa casa há 17 anos. Então, hoje a gente tem uma estrutura com, sei lá, centenas de horas de vídeo, né? Falando sobre oferenda, como faz, como prepara, falando sobre defumação, falando sobre toda a prática, mas sentando também falando sobre reflexões sobre vida, né? Sobre como você reflete sobre o respeito ao outro, respeito às tradições. A Umbanda é um misto de culturas, né? Não tem como o umbandista ter preconceito com outra religião, porque ele vive, tem Jesus ali, aí você tem São Jerônimo, mas você tem uma representação de Xangô, do orixá africano, você tem representações indígenas. Fala, cara, é muito brasileiro, é muito nosso povo, né? Quando a pessoa entra ali, ela se reconhece em algum lugar, né? Aí fala assim, pai Eugênio, tem muitos terreiros que falam de tirar as imagens católicas, né? Eu particularmente não tenho imagens na minha casa, eu não me referencio muito com imagens. Mas tem pessoas que sim. Então tem pessoa que vai sentar ali, que vem de uma vivência católica e que ao chegar no terreiro por necessidade, ao ver um santo católico, se reconhece mais. Então para ele é um ponto de apoio, um ponto de fé. E é por isso que eu não tiro. Entendeu? Porque eu podia representar ele com uma imagem linda de Xangô africano, negro, bonitão, com os oxés na mão, né? Mas por que São Jerônimo? Porque alguma pessoa ainda vai olhar para ali e vai ter um referencial para ele. Aí aqui no altar já tem o orixá negro. Então, essa multiplicidade de culturas também é um conhecimento. É respeitar o outro, é respeitar a sua diferença, é respeitar na sua cultura, né? Então, na parte prática, esse misto de informações também traz esse conteúdo, né, para o terreiro. Agora, levar para a escola e para a universidade seria a cereja do bolo.
Falando, eu vou aqui borbulhando a cabeça, e aí eu fico assim, tentando decidir qual pergunta que eu faço, e a cada momento você fala uma coisa que me estimula uma outra pergunta. E assim, eu já ia te perguntar sobre como que você vê a Lei 10.639, e como que a gente pode, eu acho que enquanto comunidade de terreiro, enquanto umbandista, enquanto cultura afro-brasileira, a gente pode estar gerando essa conexão para que essa lei possa funcionar, que a gente tem aí, já tem 21 anos, e muitas das vezes os discursos são que não tem conteúdo, não tem qualificação, não tem capacitação, e aí é por isso que as histórias afro-brasileiras não estão dentro da escola, como está lá a lei determina. Olha, eu acho uma narrativa bem frágil, porque nós temos uma coisa que se chama saber, né? Até o reconhecimento do honoris causa. O cara que tem o conhecimento, de fato, e tem o reconhecimento por isso. O que não faltam são figuras, né, que estão prontas para comunicar, para levar a sua história, para levar seu conteúdo para as escolas, para a universidade, né? Formação seria interessante ter, né? Ou pelo menos que um sacerdote ou um estudioso, né, da tradição pudesse fazer, de repente, uma pós-graduação em docência superior e aí se qualificar para dar aula na universidade. E agora, para a escola pública, eu não sei hoje como é que é a exigência eu sei que você tem que ter um diploma em alguma das áreas tradicionais, mas um professor de história que tem uma vivência de terreiro, um professor de sociologia que tem uma vivência de terreiro, também estariam habilitados a levar, né, esse conteúdo. Eu fui professor de matemática, né? Pela minha formação, pelo meu diploma, eu só poderia dar aula de matemática, mas eu tenho uma série de outros conteúdos que eu poderia levar. Então, a questão é como essa lei poderia dar flexibilidade para que pessoas que tenham conteúdo e tenham didática possam levar. Aí, eu acho que dizer que não há é complicado. O reconhecimento tem muita gente boa aí para falar, com certeza. Agora, será que as pessoas estão sendo estimuladas a ir? Esse é um outro problema, né? Quem está se candidatando para estar lá? Hoje a gente tem muita gente na internet, né? Será que essas pessoas também não estariam dispostas a fazer um seminário ou estar dentro de um projeto? Acredito que sim. Acredito que tenha muita gente que entenda, assim como eu entendo, a necessidade disso. E pegando um pouco do que você falou da motivação, e pensando-se nesses docentes, nesses pedagogos, nessas pessoas que estão implicadas ali com a educação, dentro da escola, dentro de projetos sociais, trazer aí a possibilidade da própria sua formação dentro das plataformas digitais. Então, assim, o que você pensa sobre isso, de como que faria essa gira de conhecimento para que esses docentes pudessem também estar se aproveitando no sentido mais positivo e belo da palavra aproveitar, mas se alimentando desse conhecimento. E o que você pensa sobre essa possibilidade da internet, como que foi dentro desse momento de ensinar, de ensino e de aprendizagem para você? Olha, eu vejo muita gente hoje na educação já puxando um pouco da nossa cultura para dentro, né, dos seus projetos. Até porque hoje você tem dentro da universidade muitas pessoas que fazem todo o movimento de identidade racial. E quando você vai falar de cultura negra, você acaba trazendo, né, o candomblé, a umbanda junto
é o candomblé, mais porque tem vamos dizer assim, um peso cultural africano maior, né? E a Umbanda vem, mesmo tendo outras influências, ela vem junto nesse carro para dentro. Então eu vejo muitos pedagogos hoje formando e fazendo projetos, fazendo feiras, fazendo eventos dentro da escola, mas enfrentando, né, os grupos religiosos e às vezes pais que oferecem resistência. Né? Se bater de frente, eu acho que fica mais doloroso. Então, ter uma preparação antes, um discurso até maior, para que as pessoas entendam que a religião não é uma guerra, não é uma disputa, né? Que falar do candomblé na escola não vai converter a pessoa. Falar de Umbanda na escola não vai converter a pessoa, não é esse o propósito. Mas é mostrar que existe, que é belo, que tem valor, né? E de repente vai quebrar os paradigmas dos outros religiosos. Eu tive uma vivência numa formação que eu fiz que não tinha nada a ver com Umbanda, mas ao fazer uma dinâmica junto, um pastor e uma mãe de santo, que faziam parte dessa formação, acabaram tendo ali uma dinâmica emocional muito forte, maravilhosa, e levou esse pastor a fazer um comentário depois, pediu o microfone e falou assim: olha, eu sou pastor e eu nunca tinha conhecido e vivenciado tão próximo uma pessoa da fé de Umbanda. E foi uma coisa tão maravilhosa conhecer essa pessoa, foi tão bonito o que a gente viu aqui, que quebrou completamente a minha visão dessa religião. Então hoje eu vou procurar saber mais e vou começar a aceitar melhor as diferenças que tem. Cara, eu achei isso fantástico, mas só aconteceu por conta que eles tiveram um encontro, um momento de se conhecer. Eles não se conheceram como, eu sou pastor, sou evangélico, porque aí já leva o arquétipo, né? Já bate ali. Eles se convenceram de outra forma, e ao saber da religião do outro, acabou. Ali, as diferenças acabaram ali. Então, acho que é importante que se leve para a escola, para a universidade, mas tem que ter um trabalho estratégico antes para quebrar essas resistências. Senão as pessoas se fecham. Vai ter protesto de pai, estão querendo converter meu filho. O reverso também acontece, né? Você pega uma professora mais religiosa que quer fazer uma oração antes do lanchinho, às vezes vai ter pai que vai dizer que não quer. Oração nada, meu filho vai comer o pão do jeito que está. Né? Essas diferenças a gente precisa também trabalhar a consciência daqueles que vão receber depois o conteúdo. Né? E assim, você, no início do nosso papo, você falou sobre como que foi apresentado as matrizes africanas para você, o terreiro, a Umbanda, e como depois você, a partir do conhecimento, teve uma outra percepção e hoje está aqui com essa longa trajetória. E aí eu pergunto, você tem alguma história de alguém que pisou aqui no terreiro, de repente com aquela ideia de que eu vou ali para fazer alguma coisa que não é legal, e ao conhecer você, ao iniciar no terreiro, ele tem uma outra ideia e uma outra filosofia de vida? Assim, eu não conheço uma história específica de uma pessoa que veio pedir o mal, tá? Deve ter acontecido. Mas, normalmente, o que as entidades têm de sabedoria, eles escutam aquela pessoa dentro das suas demandas e ali mesmo elas conversam com aquela pessoa e transformam aquela ideia em outra. Eu falo isso porque já aconteceu de pessoas virem, né, ter uma consulta com uma entidade para uma coisa que a gente acha supérfluo, bobo, que é pedir marido. Né? Pedir uma... como se fosse uma coisa simples, né? Querer prender alguém. E a entidade tem um tato para lidar com aquela situação, porque aquilo é uma dor para aquela pessoa. A solidão, estar apaixonado por alguém que não olha por ela, tudo são dores. Não é tão fácil. Está pedindo uma coisa supérflua. Mas a entidade acolher
e transformar aquilo e a pessoa sair daqui aberta para ter um relacionamento feliz e saudável com quem quiser estar ao lado dela. E não tirar alguém ou forçar alguém a estar. Então, as entidades têm essa sabedoria, né? E fazem isso. Então, devem fazer em outras situações também, de fazer o mal para alguém, pedir o mal para alguém, matar alguém. A pessoa vem com essa fantasia na cabeça e as entidades, elas mudam isso, né? Mas eu tenho aqui hoje, né, no terreiro, um médium que era judeu, nascido dentro da cultura, que vinha para acompanhar a esposa, sentava ali, porque a esposa era médium. E quando ele conheceu, ela já era da religião. E ele vinha para acompanhar. E hoje ele é médium da casa, porque foi escutando as palestras, foi se encantando e hoje ele é um bandista ex-judeu. E eu tenho uma aluna também, que está na turma nova, que era pastora. E hoje está vivenciando um banda com uma alegria assim, incrível de descoberta, né? E com graças alcançadas, que ela já veio relatar, que ela falou assim, eu vim porque minha filha acabou me trazendo e depois nós tivemos uma graça muito grande, né, com relação a essa filha, que tinha uma doença bem complicada e ela se curou, né? E ela fala, depois que eu mudei minha cabeça, que eu saí daquele preconceito, as coisas mudaram e andaram. E hoje ela está aqui e era ex-pastora. Eu acho isso fantástico, 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 né? Com a capacidade que eles têm de associar fala. Tem um ex-budista também. Ah, e tem um ex-budista também. Foi budista desde 1980. E hoje ele está aqui. Aí eu falo que ele é um budista. Um budista, porque é um bandista ex-budista. Né? E tinha até esquecido também. Porque simplesmente a mediunidade começou a fazer parte das questões dele e ele procurou uma indicação, foi indicado para cá, veio e está aí. Hoje também, praticando a Umbanda, vindo de outra religião. Eu acho muito bacana a capacidade que a Umbanda tem de acolher, né? Acolher os diferentes, porque o nosso discurso, ele não se antagoniza, ele acolhe. Essa é a maior característica que a gente tem, né? Pode ser... É um ser humano e quer estar aqui, seja bem-vindo. Não importa nada, origem, cor, classe social, nada. Simplesmente vem, aceita e faz parte da família. É assim que a Umbanda sempre foi e espero que sempre seja. Muito bom, maravilha. E uma outra coisa que você falou na graça, né? E muitas das vezes, né? Acho que eu não vou generalizar, mas assim, muitas das vezes as pessoas vêm ao centro ou adentram a porta do centro para se tornar médium em busca de uma graça e naquela expectativa de que é como se fosse uma troca. O que ele oferece, o que ele dispõe de energia, de serviço, ele recebe de volta aquilo na mesma proporção. E eu queria que você falasse um pouco da importância desse aprendizado aí sistemático e desse aprendizado que é legal falar do sistemático, mas ao mesmo tempo falar que é um outro tipo de sistema, não esse sistema que vem nos carregando há séculos aí, para que ele entenda como que funciona a espiritualidade, como que funciona a mediunidade. Olha, e aqui a gente tem uma estrutura de receber um médium diferenciado, né? Eu já tive muitas pessoas que chegam aqui falando, eu tenho que vestir o branco, eu tenho que me desenvolver, porque eu tenho problemas assim, eu tenho problemas assados, já me disseram que se eu botar roupa resolve. Aí eu falo, te falaram uma mentira. Pausa. Aqui a gente não tem esse discurso e já quebra ele logo de cara. Vestir o branco é por amor. É por amor. Você está com algum problema? Senta ali, passa na consulta, você vai ser orientado, vai ser tratado. As entidades vão trabalhar para te ajudar, para te fazer uma transformação. E não é obrigatório vir. Não é obrigatório vestir o branco. Você nunca pode estar aqui por obrigação. Senão você é um médium frustrado.
E isso existe muito, tá? Pessoas com 10, 20, 30 anos que vão à Umbanda por obrigação. Ah, se eu não quer que um outro pai, não entra não, que é muita responsabilidade e depois não consegue, não pode sair mais. Umas ideias doidas que não funcionam assim. Mas isso é uma linguagem que está arraigada na nossa cultura. Tá com problema? Veste o branco que resolve. Vai resolver se ela entrar e começar a escutar o preto velho, começar a seguir a orientação do caboclo, fazer os seus banhos, firmar a sua cabeça, mudar os seus hábitos, aí a coisa flui. Mas se a pessoa vai e não faz transformação na vida dela, ela continua aqui por uma dependência ou numa expectativa de solucionar problemas que não vão funcionar, né? Então a gente fala assim, não, por isso não. O tratamento, senta ali, você vai receber equilíbrio mediúnico, vai receber equilíbrio energético, orientação espiritual, às vezes alguma coisa da nossa medicina espiritual, um banho, um chá, alguma coisa, que vai te amparar nesse momento. Vestir o branco é só depois. Você está bem, você está equilibrado, sua vida está fluindo e agora você quer fazer parte, porque você tem gratidão, porque você se encontrou, porque quando o tambor toca você se arrepia, né? Porque você ama, sente falta disso aqui, então está na hora. Aí ele vai entrar, vai fazer parte da turma inicial e aí segue viagem. Mas ele vem já com essa orientação anterior. Há pouco tempo a gente teve uma médica que veio com esse discurso muito forte, eu tenho que vestir roupa branca, eu tenho que vestir... Não, porque já me falaram que eu só vou me curar. Eu falei, não, calma, você vai se curar a partir do momento que você fizer o tratamento espiritual, fizer o seu tratamento médico, porque precisava de acompanhamento. Aí a coisa vai acontecer. E depois que você estiver equilibrado, você vem vivenciar isso aqui realmente bem. Para usufruir bem, para se sentir feliz de estar aqui. Não por obrigação, né? Mas as pessoas já vêm com esse discurso. Então a gente já... Não. Até porque, eu falo assim, vestir branco é um investimento. É um investimento de tempo, é um investimento de estudo, é um investimento de dinheiro, porque roupa branca, daqui a pouco já não está muito branca, fio de conta que tem que fazer, é obrigação para você dar. Então, é uma coisa que você tem que amar fazer, tem que curtir fazer, não pode ser por obrigação, né? E quem precisa, quem tá sofrendo, é amparado, a espiritualidade ajuda. É para isso que tem aquele monte de cadeirinha ali, para receber as pessoas nesse pé, né? Então, a gente tem aqui essa história. E essa primeira turma, que a gente chama de postulantes, né, são aqueles que estão, né, no processo de entrada, no final do ano, depois de um ano aqui vivenciando o terreiro com a gente, escutando, me conhecendo a mãe Dani, conhecendo seus irmãos, a gente vai perguntar, e aí, você se encontrou aqui? Aqui é o seu lugar? É. Então tudo bem. Agora você vai fazer o processo de vinculação. Não sei ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. Então amadurece um pouquinho mais, pensa. Porque o que é muito ruim e que isso sempre aconteceu na Umbanda? A pessoa, eu quero botar roupa. Tá. Compra uma roupa branca, uma guia de Oxalá, vem na próxima gira e entra na roda. E solta a pessoa no terreiro. Ela fica desamparada, daqui a 6 meses ela vê que o pai de santo tem um pensamento diferente do que ela, já não gosta mais, já brigou com uma outra irmã que não foi com a cara, e pronto, a pessoa sai, aí fica um pula-pula de terreiro. Não, esse acolhimento tem que ser gradativo, porque se você fizer o caminho direito, depois vira sua família. Aí todo mundo vai ser irmão mesmo, né? E essa é a ideia. E você falando de acolhimento e te ouvindo, né? Eu queria que você falasse um pouco, dentro desse contexto de terreiro, da Umbanda, dessa escuta, pensando nesse acolhimento, nessa escuta e nessa conversa, nesse diálogo positivo com o outro. Olha, poderia ser melhor, né? A nossa vida é muito corrida, né? Hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de trabalho, a vida te exige muito. Então o tempo do terreiro,
que antigamente as pessoas se dedicavam o final de semana inteiro, né? Hoje em dia está mais reduzido. Então, ter, né, esses momentos no terreiro, ter esse primeiro, por exemplo, quando a gente chega aqui no sábado de manhã, a primeira hora do nosso encontro é com os mais novos, mas para dar atenção para eles, né? Então, a gente ter esse momento no terreiro, ter um momento para eles mesmos buscarem, né, sentar com o preto velho é muito importante, né? Sentar para conversar com o caboclo é muito importante, porque talvez seja o único momento da semana que ele vai ter para isso, né? Então, a gente procurou, a gente até antes da pandemia, a gente estava tentando um outro formato, mas que acabou não conseguindo, mas a gente ter esse momento para o médium estar com os mais velhos, estar com seus irmãos, estar com as entidades, ele é muito importante. Ele é muito importante. Esses dias eu estava falando, a gente, na quarta-feira a gente tem um atendimento, consulta quarta-feira à noite, mas é muito curtinho, porque é à noite. E aqui a gente tem que terminar o trabalho 9 horas, porque tem gente que vai para fora da ilha. E as coisas hoje em dia não são muito perigosas. Então a gente está pouco número na quarta-feira. Aí eu avisei os médios, olha gente, os médios vão ter momentos para consultas, né, específica para médios no sábado, porque vocês já estão aqui e aí vocês não vão tomar uma ficha de quem só tem a quarta noite para vir. Então deixa a quarta noite para o pessoal que não é médium, porque vocês já têm amanhã, né, para pegar número. E aí nesse sábado próximo agora a gente já vai fazer isso. Vai ter o nosso atendimento de consulta e os médicos que precisarem vão ter o seu momento também para ser atendidos, para poder não se sentir desamparado. Então esse amparo do médico ele é muito importante, porque senão ele começa a buscar ajuda fora. Ele é do centro e joga búzios com outro pai de santo, joga cartas com fulano, aí recebe uma orientação toda torta, aí você tem que corrigir tudo. Então tem que ter esse momento do médico, isso é importante, sim. E eu sempre digo que coisa boa gera coisa boa, e pensar que coisa boa assim, é tão bom que você nem percebe o tempo passar, e a gente já está aí chegando ao finzinho do nosso episódio, e aí eu queria que você pudesse trazer uma mensagem, também falar as redes sociais, falar da plataforma, como que a pessoa que está, o espectador, pode se conectar a Tulac, que possa conhecer também as formações, que possam se aprofundar mais no conhecimento. Então, nós temos nosso Instagram, @Tulac_, que é o nosso, vamos dizer assim, nosso porta-voz, né? A única mídia que a gente está trabalhando hoje é o Instagram. A gente tem um Facebook, mas não está sendo muito ativo, é linkado. O que aparece no Instagram vai aparecer no Facebook. Então, no Instagram, Tulac_. Isso é a porta de entrada. Lá vocês vão poder assistir as lives que nós temos toda quarta-feira e o conteúdo que a gente posta lá ao longo da semana. E nós temos 2 plataformas de estudo. Uma plataforma mais voltada para o público em geral, né, para o assistente, para aquele que frequenta a Umbanda, mas que não é médium, não veste roupa, não faz parte da comunidade, que lá ele vai ter orientação de como fazer defumação, de como preparar um banho. Tem cursos que são mais voltados para a área doutrinária, que a gente vai falar sobre todo o simbolismo do terreiro e como ele pode aproveitar isso na sua vida, né? Como é que a sabedoria do preto velho pode tocar você para que você tenha uma vida diferente da sua casa. Então tem mais de 10 cursos dentro dessa plataforma. Chama-se plataforma Tulac EAD, e tem link para ela, para você conhecer, na bio do Instagram. Então, Tulac EAD é nossa plataforma de cursos abertas para a comunidade. E nós temos a formação doutrinária e mediúnica, que é a nossa escola mediúnica, que a gente tem uma turma que agora em julho, né, a gente encerra a sessão agora, e vai de julho até o final do ano, que é a nossa porta de entrada para o corpo mediúnico. Tem aulas online e presenciais, são sábados de 15 em 15 dias aqui, e online na hora que você puder e quiser estudar, tem vídeo lá para assistir, né? A gente faz um apanhado desde a formação da Umbanda, sua história, seus mitos, seus fundamentos, porquê de oferenda, porquê de bebida, porquê de fumo,
fala de Exu, desmistifica o Exu, que é tão mal visto, coitado, né? E até a parte de mediunidade de terreiro, porque a gente fala muito de mediunidade kardecista, mas mediunidade de terreiro tem as suas características. Então, dentro dessa formação, a gente fala bastante sobre isso. E além de estudar em casa, ele tem a oportunidade de vir e vivenciar o terreiro dentro da roda, experimentando agir até o final do ano. E aí, se ele gostou, se ele se sentiu à vontade, sentiu que é a sua parte, é a sua casa, aí ele se vincula a partir do fim desse curso, como médium. Então é a porta de entrada para o corpo mediúnico, é essa formação doutrinária e mediúnica que a gente tem também. Essas são as nossas plataformas hoje de estudo. Só coisas boas, minha gente. Eugênio, pai Eugênio de Ogum, eu não sei nem como agradecer assim, você ter aceito esse convite. Agradecer também a Paty Fontes, que fez essa conexão aí, foi esse médio de conexão, esse médio de transporte, para que a gente pudesse estar aqui hoje, tendo esse papo tão importante para a comunidade do terreiro, para também o público em geral. Então, meu muito obrigado em meu nome, em nome da toda a equipe do Diálogos do Terreiro. Foi um prazer. Falar de Umbanda para mim é sempre muito prazeroso, principalmente levar o que é verdadeiramente a Umbanda adiante, porque eu, quando conheci a Umbanda, a minha visão era distorcida sobre ela, eu sei a diferença que fez conhecer a Umbanda, então é com muito prazer que eu levo, né, essa missão de transmitir a Umbanda. E a Patrícia também, minha gratidão, né, a gente estava comentando antes, o primeiro terreiro, a primeira gira de Umbanda que eu frequentei foi com a mãe dela e com o pai, né? Então, essa história já é antiga, né? Foi um prazer realmente poder estar aqui hoje falando sobre Umbanda. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Então, a gente vai chegando ao fim da primeira temporada da série Diálogos no Terreiro, com esse episódio maravilhoso, onde a gente traz o conhecimento de terreiro, onde a gente traz o terreiro como esse lugar de aprendizagem, com Eugênio, pai Eugênio de Ogum. Então, fique por aí, acompanhe-nos nas redes sociais, @VictorMeireles, @Arte Faz Parte Produções. Beijo, até a próxima temporada.